Quero agradecer a todos aí pela presença e, e por enfrentar aí o frio, né? E o bom da reunião virtual é assim, né, irmão? A gente fica em casa, ó, todo mundo debaixo da coberta, né? No seu conforto de casa e pode participar, pode orar junto, pode interceder. Olha que gostoso, né? Que a tecnologia não nos possibilitou, né? Que maravilha, né? E o processo da pandemia aí acelerou, né? Esse processo todo. Se não tivesse a pandemia, irmãos, nós não estaria aqui nessa questão aqui da reunião virtual. Pode ter certeza disso. Né? A gente estava ali tentando fazer o presencial normal mesmo, entendeu? E tem coisas que tudo que acontece tem o seu lado ruim e o seu lado positivo, né? E uma das coisas positivas foi isso, acelerou essa questão aí da tecnologia e nos possibilitou aí poder estar unidos. A irmã Janete lá do Canadá, o irmão pastor Abiezer aqui de Jundiaí, mais a irmã Márcia, o irmão Ayrton lá de Piracaia, né? Os demais irmãos aqui de Atibaia, olha que maravilha. Então é glorioso poder estar participando com os irmãos. Vamos interceder, irmãos? Interceder pelos nossos irmãos aqui, né? Nosso irmão Walter, mais a sua amada esposa. Que o Senhor possa estar fortalecendo. Quem mais, irmãos? Tem mais alguém que quer fazer algum pedido aí especial? A gente está intercedendo. Vamos estar intercedendo. Amém? Ninguém mais, né? Tá todo mundo com frio. Vou colocar aqui irmã Irena, vou colocar aqui irmã Edna e família, colocar aqui a irmã Vânia. São pessoas que nós temos que continuar orando por elas. Graças a Deus. Amém? Vamos colocar aqui também a nossa irmã Carla, nossa irmã Janete que está lá no Canadá. Nosso irmão Ayrton está contando os dias no dedo, irmã, para a irmã voltar. Pastor. Oi. Eu quero agradecer pelas orações. Amém. Maravilha. E que foi realizado a cirurgia e graças a Deus, Deus operou através da mão do médico. Amém. E ela já está em casa desde ontem. Que maravilha. Graças a Deus. Vamos agradecer o Senhor então, tá bom? Vamos orar, irmãos. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui nessa sala virtual, no mesmo espírito, na mesma fé e em um mesmo amor, para juntos poder interceder ao Senhor por vidas, por famílias, por pessoas queridas, amigas, parentes, que precisam do teu agir em suas vidas. E também, ó Pai, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero iniciar nesse momento agradecendo ao Senhor por nos responder quando nós orávamos pela nossa irmã Solange, que estava hospitalizada, necessitando de uma cirurgia urgente, com muitas dores. O Senhor colocaste as mãos sobre as mãos dos médicos e direcionou o tratamento, a cirurgia, foi um sucesso e ela já está se recuperando. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem ouvido e respondido às nossas orações. Eu te peço em favor do nosso irmão Walter, nossa irmã Ida, meu Pai, que são um casal abençoados que tem enfrentado as questões da saúde física. A nossa irmã Ida que está acamada, meu Deus, e com alguns problemas de saúde, nosso irmão Walter, que com muito amor, com muita dedicação, tem cuidado da sua esposa, que o Senhor fortaleça o teu servo, que o Senhor dê graça, dê força, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida da nossa irmã Ida, fortalece a capacidade mental dela, Pai, coloca as tuas mãos, que a lucidez esteja sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no milagre, cremos no teu agir em nosso meio. Pai, também eu oro pela nossa irmã Irena, meu Deus, para a saúde dela, que ela seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Clóvis, nós enviamos uma palavra de saúde para a vida dele em nome de Jesus.
A nossa irmã Edna e toda a sua família, toda a sua casa, meu Deus, que haja paz, alegria, que o teu Espírito esteja direcionando com sabedoria e inteligência toda a sua casa, toda a sua vida, e que os teus anjos estejam guardando e protegendo. A nossa irmã Vânia também, meu Deus, toda a sua casa, a sua família. Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor venha honrar a tua filha naquilo que ela tem buscado ao Senhor, naquilo que ela tem pedido a ti, Pai. Que ela esteja sendo direcionada para o centro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Oramos também, meu Deus, pela nossa irmã Janete, nossa irmã Carla, que estão lá no Canadá. Pai, que o Senhor coloque as tuas mãos, meu Deus, guarda, proteja as tuas filhas. Sim, meu Deus, que os teus anjos estejam lá, protegendo, acampando ao redor de cada uma delas. E que o teu Espírito dê sabedoria, inteligência, força, meu Pai. Ó Deus, direção para que elas possam fazer tudo aquilo que é da tua vontade, dos teus desígnios, dos teus planos feitos de antemão para a vida delas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e declaro a todos nós, todas as nossas famílias aqui representadas, alcançada, meu Deus, por ti. Eu oro pelo Felipe, Pai, que está ali em Varginha, guarda, coloca as tuas mãos, Pai, dê sabedoria àquele jovem, livra, meu Deus, da tentação, meu Deus, direciona ele para o centro da tua vontade. Eu oro e declaro ele abençoado, debaixo da tua graça e protegido por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Alguém quer falar, quer se expressar, tem oportunidade. Amém? Não vale falar do frio. Amém? Glória a Deus. A irmã Noemi está abrindo a boca, está com sono já, com esse frio, né? Glória a Deus. Eu queria, pastor, agradecer a todos, né, do grupo, nosso pessoal que orou pela minha prima, que estava com um tumor na cabeça, e ontem à noite ela mandou uma mensagem para a gente falando que os médicos não precisam mais fazer a cirurgia porque retrocedeu. Amém. Não existe mais o coágulo. Glória a Deus. E eu falei para ela, eu vou na live amanhã, eu vou avisar o pessoal que Deus ouviu a oração de todos, né? Amém. De todos, amigos, familiares. Amém. Então eu agradeço pela oração. Amém. E a Deus toda a glória. Que Deus toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus. Maravilha. Obrigada, viu, pastor? Amém. Por nada, minha amada. Estamos aí para interceder mesmo, para abençoar as pessoas. Mais alguém? Graças a Deus. Maravilha, hein? Graças a Deus, irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Vamos meditar aqui num salmo bastante conhecido de todos nós. É um salmo já bem lido, né, entre o povo de Deus. Muitas vezes usado para atacar, né, as pessoas. Mas em graça nós temos uma visão gloriosa. No Salmo 115... vamos falar hoje sobre o Deus incomparável, né? O nosso Deus é um Deus incomparável, um Deus glorioso, que não tem como você comparar nada a Deus. Ele é único, soberano, poderoso, gracioso, bondoso, eterno, bendito. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã, ele é o Deus maravilhoso, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse Deus que não pode ser comparado, não pode ser desenhado por ninguém, porque ele é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso, que não dá para ser assim. Salmo 115, versículo 1 em diante, o salmista diz assim: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então o salmista diz, a glória não é nossa, não é para nós, mas é para o Senhor, é para o teu nome. Porque o teu amor, a tua bondade, a tua verdade é grande, é glorioso, é maravilhoso. Então ele inicia esse salmo direcionando a glória e o poder, o domínio, a majestade ao verdadeiro Deus. Aí ele diz no versículo 2, porque dirão as nações,
Onde está o seu Deus? As pessoas às vezes podem questionar, né? Onde é que está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Onde ele se encontra? Sabe, essa é uma pergunta que ecoa por toda a existência humana, né? Sempre as nações, os seres humanos, os homens se questionaram. Onde está? Qual é o seu Deus? Qual é o nome do seu Deus? Onde está o seu Deus? Foi isso que aconteceu quando Deus mandou Moisés ir lá tirar o povo de Israel do Egito, falar com o faraó. E no Egito, todos os deuses tinham um nome específico, uma função específica, tinha uma imagem que representava aquele Deus. E Moisés falou para Deus, mas eu vou falar o que lá? Eles vão me perguntar, quem és tu? Mas que Deus é esse que te enviou? Como é que é o nome dele? Como é que ele é? Qual é a imagem dele? Quem é ele? Moisés então tinha uma preocupação, ele falou, aqui todos os deuses têm nome aqui, Senhor. Aqui todos os deuses aqui têm uma imagem, tem uma semelhança sabe, alguma coisa que reflete. E o que eu vou falar lá a hora que eles me perguntar? Quem é esse Deus? Onde é que está esse Deus? Como é que é o nome dele? E o Senhor nunca se preocupou muito com isso. Porque o Senhor, ele é eterno. Ele é grandioso demais. Ele disse para Moisés, Moisés, vai falar lá para o povo que eu sou o que sou. Fala para eles lá. O eu sou te enviou. Vai lá, fala para eles. Então esse Deus que é digno de glória, de poder, de domínio, de majestade, porque ele é bom, porque ele é bondoso, porque ele é gracioso, porque a sua verdade, ela é eterna. Então, ele diz assim no versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então, o salmista, ele tenta responder a pergunta das pessoas. Onde é que está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Onde é que ele habita? Qual é a imagem dele? E aí o salmista diz, o nosso Deus está nos céus. A ideia dos céus é a ideia de superioridade, de majestade, de alguém que está acima de tudo e de todos. Mas, na verdade, o nosso Deus, ele não está só nos céus. Ele enche os céus e a terra. E não há onde ele não chegue, não há onde ele não enxergue, não há onde ele não consiga tocar, porque ele é Deus. Ele é glorioso. Ninguém pode esconder desse Deus. A ideia aqui que o salmista deu foi uma ideia de expressar a soberania, a grandeza, a superioridade desse Deus. Ele está nos céus. Ele está acima de todos e de tudo. Mas, na verdade, o nosso Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, tão grandioso, que vai além da nossa capacidade humana, intelectual de defini-lo. Não dá para definir Deus, irmãos. É por isso que, para nós nos aproximarmos de Deus, tem que ser por fé que Ele mesmo nos dá. Tem que ser por fé. E ponto final, porque não pode ser uma coisa definida racionalmente, intelectualmente. Não tem como, porque Ele é tão grande, tão poderoso, tão acima da nossa capacidade mental e intelectual de defini-lo, que não dá para fazer isso. Então o salmista aqui, ele usa uma expressão para mostrar a superioridade de Deus. Ele diz, ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, ele é soberano, o que ele quer fazer, ele faz. Não pede opinião para ninguém. Não tem um STF para poder autorizar ele fazer nada. Não precisa disso. Ele é Deus. Ele manda fazer, ele faz, ele quer fazer, e ele faz e ninguém pode impedi-lo. Então ele começa a mostrar um Deus que até então as nações não conhecem. Não conhece. O Império Egípcio, com todos os seus deuses, não pôde comparar o Deus de Israel, quando o Deus de Israel enviou lá as 10 pragas e arrancou o povo de Israel lá com mãos poderosas. Então os egípcios, com todos os seus deuses e com todas as suas imagens
esculpida dos seus deuses e com todos os seus deuses, com seus nomes, não pôde comparar ao Deus invisível, porém real, ao Deus poderoso, que na palavra do salmista diz que ele está nos céus e faz o que quer e ninguém pode atrapalhar ele. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, gracioso, onde a sua verdade prevalece, um Deus que não de maneira nenhuma se move com os questionamentos humanos na terra. Ele não se move, mas nem um pouco. Ele está intacto, perfeito, e os planos dele não podem mudar pelos questionamentos e pelos acontecimentos terrenos. Ele é soberano, ele faz o que lhe apraz. E aí ele vai começar a desenhar agora os deuses das nações. Os deuses que possuem nomes diversos e que possuem imagens esculpidas pelas mãos humanas para representar divindades nessa terra. Aí ele começa a dizer, os ídolos deles, das nações, são prata e ouro, obras das mãos dos homens, esculpidas pelos homens. São esses chamados de deuses, sejam eles imagens esculpidas por ouro, por prata ou por outros objetos, né? Ou sejam eles esculpidos na imaginação mitológica humana, mas são criações humanas. São esses os deuses das nações, são esses os deuses desse mundo, que muitas vezes até respiram o ar humano, né? Até se move entre nós, são ídolos e considerados como deuses, e eles muitas vezes se sentem como deuses, porque eles possuem um poder, ainda que limitado, humano e carnal, mas eles se sentem como Deus, como alguém que possui autoridade sobre outros para fazer o que lhe bem quer e deseja. Mas, na verdade, são ídolos, são imagens esculpidas, ambulantes pela terra. Não são Deus verdadeiro, não se compara ao Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos e o povo de Israel serviu na velha aliança. E ele diz, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Então ele começa a desenhar como que é os deuses dessas nações. Como que são esses deuses esculpidos? Eles têm boca, têm esculpido. Está lá, a boca deles estão lá, mas eles não conseguem firmar as suas palavras. Eles não conseguem falar, eles não conseguem expressar com eternidade aquilo que dizem. Está lá, eles têm a boca. Mas eles não conseguem fazer permanecer as suas palavras. Aí ele diz, tem olhos, eles têm olhos lá. Mas eles não enxergam, não veem. Por quê? Porque são deuses esculpidos pelas mãos dos homens. Sejam eles ambulantes ou não. Porém, eles não conseguem ter a transcendência verdadeira que o nosso Deus possui. Por isso o nosso Deus é incomparável. Não se compara o nosso Deus. Amado, as pessoas às vezes querem colocar de pé de igualdade Jesus Cristo com Buda, Jesus Cristo com Maomé, com todo o respeito que eu tenho a Maomé, a Buda e a todos os demais líderes religiosos que passaram por essa terra e que escreveram coisas muito boas para os seus povos. Mas Jesus é Deus e é incomparável, está acima de tudo e de todos. É o único que saiu do sepulcro e que se apresentou por 40 dias entre os seus discípulos e que depois foi levado ao céu por uma nuvem de forma transcendente e glorioso.
É o único que colocou e falou as suas palavras, e as suas palavras permanecem eternamente firme. Passa o tempo que passar, passe as gerações, mudem o que mudar, mas a palavra desse Deus permanece firme por toda a eternidade, porque ele é incomparável, não há como compará-lo a outro deuses desses esculpidos na terra. Ele diz, tem mãos, mas não apalpam, ou seja, não tem poder algum, não tem efeito algum, não tem ação algum sobre a sua vida. Esses são os deuses. Os deuses que passam pela terra, irmãos, são deuses que possuem data de validade. Aonde é que está Nabucodonosor, irmãos? Acabou. Aonde é que está os imperadores de Roma? Desapareceu. Data de validade. Esses deuses que passam na terra. Aonde é que está Napoleão Bonaparte? Aonde é que está os imperadores? Cadê eles? Cadê Hitler? Cadê Hitler? Que assombrou a humanidade, que aterrorizou a humanidade. Cadê ele? São deuses com datas de validade, mas o nosso Deus, ele é incomparável porque ele é eterno, ele permanece. Um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não tem passado, presente nem futuro, ele é o Deus. Ele diz, eu sou o único Deus poderoso. É esse Deus que sustenta a nossa vida. É nesse Deus que a nossa vida está posta e colocada. É nesse Deus que nós andamos e nos movemos e vivemos a nossa vida. Nós não vivemos pelos deuses que têm data de validade nessa terra, pelos governos da terra que têm data de validade, que passam e que desaparecem como fumaça. Nós se movemos e vivemos e nos movemos em Deus, o Deus que é incomparável, que é poderoso, que é maravilhoso. E ele diz, eles têm mãos, mas não têm ação alguma, não apalpam, não tem ação, tem pés, mas não andam, não tem ação. Nem som algum sai da sua garganta, ou seja, eles são totalmente limitados diante do Deus verdadeiro e poderoso. E aí ele fala, tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Então, confiar nesses deuses, nesses ídolos esculpidos pelos homens, ainda que ambulantes, é se tornar frágeis e é se tornar como eles, também com data de validade. Por isso que Jesus foi o único que disse, aquele que crê em mim nunca morrerá, não terá data de validade, viverá para sempre. Né? Ele diz, aqueles que creem em mim é salvo, eternamente salvos, terão a vida eterna. Então essa é a nossa garantia, é essa, sabe, que nós temos que compreender que Deus ele é tão incomparável, mas tão pleno, tão poderoso, tão superior a tudo que nós podemos imaginar, que nos faz ter essa convicção de existência eterna em Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Esse Deus que não somente nos garante a vida eterna, como ele produziu em nós a santificação necessária para a vida eterna através de Cristo na cruz do Calvário. Um Deus que nos salvou 100%. Um Deus que foi à cruz pela pessoa de Cristo, Cordeiro, e que se doou por nós e diz, agora está completo, está consumado. As minhas ovelhas estão justificadas e purificadas por toda a eternidade. Um Deus tremendo, um Deus que deu um brado e diz, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém vai tirar. Ninguém. Um Deus incomparável. Aí ele para novamente e começa a falar desse Deus, depois que ele demonstra toda a fragilidade, toda a inapetência desses deuses esculpidos pelas mãos dos homens. Agora ele vem e diz no versículo 9, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Aleluia! É esse o Deus que nós temos que confiar, irmãos, a nossa esperança, a esperança desse país nosso, a esperança de nossas famílias, a esperança do nosso futuro não pode estar nos governos A, B e C, porque esses governos A, B e C são
fracos, frágeis, mas nós temos que esperar no auxílio do nosso Deus. Nós temos que respeitar e considerar a medicina, as autoridades, o conhecimento científico, mas nada disso pode substituir o auxílio verdadeiro da qual nós temos que ter, o nosso escudo verdadeiro, a nossa proteção eterna. Não pode ser a ciência, a medicina, com todo o respeito, com toda a consideração que nós temos que ter pelo conhecimento, pela ciência e por tudo. Mas isso não é o nosso escudo é o Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, a nossa proteção eterna. Ele é que nos garante, amado, que nem a morte pode tocar em nós. É Ele que diz isso. É Ele que diz que todas as coisas vão passar, mas que a palavra dele vai permanecer para sempre. Ele fala assim: casa de Arão, confia no Senhor. Vamos colocar aqui, casa de Tiago, confia no Senhor. Casa de Ayrton, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Casa de Walter, confia no Senhor. Casa de Zezinho, confia no Senhor. Casa de Abiezer, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Casa de Sueli, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Confia no Senhor. Esse aqui é um chamado que o salmista está dizendo: olha, você tem que ter o Senhor como a sua proteção eterna. Sabe quando a gente está vendo aí os problemas, os dias são tenebrosos, essa avalanche da multiplicação da iniquidade, essa polarização no Brasil, essa guerra política terrível, sabe? A fome aumentando, a carestia das coisas, os problemas. Você tem que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu auxílio, Ele é o meu escudo. Uns estão buscando a esperança no governo A, no candidato A. O outro diz que é o candidato B, que é a esperança para a sua vida. Mas nós temos a plena confiança de que a nossa casa, a nossa família, a nossa vida confia no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que está guardando as nossas vidas por toda a eternidade. Ele fala assim no versículo 11: vós os que temeis ao Senhor, falando conosco, irmãos, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio, Ele é o vosso escudo. Confia no Senhor. Amado, o nosso Deus é um Deus tão poderoso, que nada que acontece nessa terra surpreende Ele. Nada. Todas as coisas que acontecem aqui já estão patentes aos olhos dele. Antes de acontecer, já está tudo determinado. Tamanho é o poder e a grandeza desse Deus. Por isso ele pode garantir. Por isso ele pode dar as garantias que ele dá na sua palavra para nós. Por isso que ele falou: eu estarei convosco para sempre. Pode crer. Por isso que Paulo, quando ele compreendeu, quando ele ouviu essas palavras inefáveis, ele compreendeu, ele falou assim: rapaz, mas nem a morte, nem a vida vai me tirar desse Deus. Vai me separar dele. Mas não tem tribulação, espada, perseguição, nem capeta, mas nenhuma outra criatura vai me tirar sabe, desse Deus, desse amor glorioso. Porque tamanho é esse Deus, e tão grandioso e tão tremendo, Ele pode garantir, com todo o respeito que eu tenho a Buda, a Maomé e a todos os demais que passaram por essa terra, mas nenhum deles pôde garantir com precisão como o nosso Deus garante a vitória e a eternidade para as nossas vidas. Confia no Senhor, Ele é o teu auxílio. Descansa nele. Ele é o teu escudo, Ele está protegendo a tua casa e a tua vida. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Sabe, a bênção do Senhor sobre a nossa casa, irmãos.
Ainda que venha problemas, tribulações, lutas, dificuldade, mas a bênção do Senhor está na tua casa, na tua vida. Pode ter certeza disso. Não adianta, ninguém pode tirar de você a bênção que o Senhor colocou na sua casa e na sua vida. Não pode, na tua família. Ele diz, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Sim, tanto as crianças quanto os grandes, os adultos. Sabe, não importa, o Senhor colocou a bênção dele. Ele falou isso para o povo de Israel. Quando Balaão falou lá, quando ele se vendeu lá e queria... E ele falou, olha, não tem jeito. O que Deus abençoou, está abençoado. Não tem como. Como é que nós vamos amaldiçoar o que Deus abençoou? Não tem jeito, não vai funcionar. E a bênção do Senhor chegou a nossas vidas de forma plena através de Cristo na cruz, irmão. Por isso que Paulo deu um brado e diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Irmãos, o povo de Deus na terra não tem que temer nada. Nada. Porque o Senhor é o nosso escudo e é o nosso auxiliador. Ele é incomparável, irmãos. Ele não é um Deus esculpido pelas mãos dos homens. Ele não é um Deus imaginário, mitológico. Não, irmãos, ele não é um Deus com data de validade. Não. Ele é o único, é o Criador, é o Todo-Poderoso, é o que está acima de tudo e de todos. E ele fala assim, no versículo 14, recebe aí para a tua vida, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Aleluias! Creia nisso, que a bênção do Senhor está sobre você, sobre os teus filhos e sobre os teus netos e bisnetos. Receba para a tua vida, para a tua casa. Toma posse. Que seja essa a convicção de vida que você tenha no teu coração. Ele diz, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui ele começa a mostrar, ele fala, olha, o Senhor a quem nós servimos, não é um Deus feito por mãos humanas, não. Esculpido pela mente humana, não. Esse Deus, ele criou os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. E olha aqui, ele fez nos detalhes. Detalhes, irmãos, detalhes. A natureza é uma coisa tremenda de detalhes que Deus fez. A nossa existência é cheia de detalhes que Deus fez, irmão. Detalhes. O funcionamento dos nossos órgãos por dentro, irmãos, é tudo numa sincronia perfeita que Deus fez. Tanto é que quando desregula algum órgão, o corpo inteiro sente, né, irmãos? Uma unha sua que inflama, dá febre no corpo todo. Uma infecçãozinha que atinge o seu rim, a sua bexiga, trava toda a sua vida, dá febre, dor de cabeça, mal-estar, porque há uma sincronia, uma perfeição gloriosa que Deus estabeleceu tudo que Ele criou. Nos detalhes Deus fez todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós invocamos. Não é o Deus de uma religião, irmão. É o Deus dos eleitos, dos escolhidos, dos seus filhos, das ovelhas na terra, esparramado por todo o planeta Terra e em todo o tempo. E ele fala assim, os céus são os céus do Senhor e a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. O Senhor fez aqui e deu e diz, está aí, habita, domina, faz, acontece, planta, cultiva. Mas o pecado estragou a humanidade, né, irmãos? A terra tem tudo para ser um povo feliz, abundante, saudável. Mas o pecado estragou o egoísmo, né? A falta de amor, a violência, né? Tudo isso que ainda está impregnado na mente e na vida, na natureza terrena humana, tornou o planeta Terra um ambiente de guerra, de problemas, de doenças, de desavenças. O Senhor deu para que os filhos dos homens pudessem, como presente,
mas eles pegou esse presente e jogou no lixo, né? É assim que foi feito. A nossa esperança é que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas. Ele vai expurgar dessa terra os filhos das trevas, aqueles que foram postos para a ira de Deus. Ele vai expurgar, arrancar isso, e ele vai restaurar todas as coisas e constituir um novo céu, uma nova terra, para que o seu povo viva conforme é desde os primórdios. O desejo de Deus é que o povo dele viva em paz, em abundância, em prosperidade, em alegria plena e abundante. Nós vamos viver assim. Vamos viver assim. E aí ele diz no versículo 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mortos e os que descem ao silêncio são aqueles que estão condenados. Os filhos das trevas. Esses não louvam o Senhor. Mas aí ele termina dizendo, mas nós, os eleitos, os filhos de Deus, bendiremos ao Senhor desde agora para todo sempre, por toda a eternidade. Louvai ao Senhor, porque nós fomos feitos para louvar ao Senhor por toda a eternidade. Esse corpo que nos humilha hoje, que envelhece, que nos dá cansaço, enfado, que contrai doenças, porque a natureza terrena um dia será restaurado pelo poder de Deus. E nós vamos continuar louvando ao Senhor para todo sempre, por toda a eternidade, porque Ele é digno e nós fomos feitos para a glória e louvor do seu nome. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez carne, o Deus conosco, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Criador dos céus e da terra, é incomparável. Incomparável. Não tem data de validade, é eterno. E é nele que nós nos movemos, existimos e caminhamos nessa terra. Ele é o nosso auxílio e ele é o nosso escudo. A nós e a nossa casa e a nossa família. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Oremos, Pai amado e querido. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso auxílio e o nosso escudo. Porque Tu és um Deus de amor, de bondade, um Deus eterno que faz com que a sua verdade prevaleça. Um Deus que não se move em nenhum momento por nenhum tipo de acontecimento terreno. Um Deus que não se abala por nada. Um Deus que não é pego de surpresa por nenhum tipo de acontecimento nessa terra. Um Deus que é único, poderoso, eterno, bendito, soberano, a quem nós confiamos e cremos a nossa vida. Ah, meu Pai, os nossos olhos têm visto os deuses dessa terra, os deuses das nações esculpidas por mãos humanas, por pensamentos humanos, por imaginação humana. Ídolos que muitas vezes são ambulantes, mas que têm data de validade. Desaparecem, acabam e nem podem louvar ao Senhor jamais, porque são os mortos, são os que descem ao silêncio. Mas nós, os eleitos, os teus filhos, os teus escolhidos desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram feitos vasos de honra, feitos para a tua glória e para o teu louvor, fomos chamados para te louvar e te engrandecer por toda a eternidade. Pai, te damos graças por tudo isso. E recebemos, Deus, o teu Espírito nos dando sabedoria, inteligência dia a dia. Lucidez, capacidade de fazer as escolhas no centro da tua vontade, capacidade de poder decidir, de fazer as decisões, tomar as decisões,
segundo os teus prognósticos, segundo os teus planos, segundo a sua vontade, segundo os teus desígnios para as nossas vidas. Que nós possamos, em meio a esses dias tenebrosos e terríveis, de polaridade nesse país, esse ano terrível que está, meu Pai, que o Senhor nos arme com armaduras celestiais, divinas, para que nós possamos enfrentar esses momentos de forma espiritual, de forma gloriosa e não de forma carnal. Pai, nós oramos, meu Deus, para que aquelas pessoas que ouvirem essa oração, que ouvirem, meu Deus, esta palavra, sejam fortalecidas, que os olhos do seu coração sejam iluminados, em nome de Jesus. Eu declaro, nós declaramos todo o teu povo reinando em vida, abençoados conforme diz a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus e glória a Deus. Amém. Diga aí, o Senhor é o meu escudo. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Senhor é o meu escudo. Amém. Senhor é meu escudo. Amém. Glória a Deus. Senhor é meu escudo. Amém. O Senhor é meu escudo. Amém. Senhor é meu Bendito é o escudo. nome do Senhor. Amém. Ele é o nosso escudo. Graça e paz para todos. Ótima noite, amado. E até domingo com a permissão do Senhor. Em nome de Jesus. Um beijão no coração de todos vocês. Amém. Graças a Deus.